gente! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vânia. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Toda semana tem vídeo novo. Na semana passada eu falei sobre a Emily in Paris. Se você ainda não viu o vídeo, tá muito legal, dá uma olhada no vídeo. E essa semana eu fiz esse vídeo que se chama Emily no Brasil, para brincar um pouquinho com os estereótipos. Por quê? Porque eu senti, você sabe, mesmo que se você não viu a série, você sabe que rolou aí, se você acompanha as notícias, um burburinho sobre essa série, porque os franceses não ficaram tão felizes assim com os estereótipos. A gente que é brasileiro, que viaja, que mora fora, sabe que isso é uma coisa que acontece todo o tempo com a gente. Então por isso que eu vim aqui com a minha listinha, para dar um pouco de risada, descontrair. Então assiste o vídeo. Eu tenho um amigo europeu que nunca foi no Brasil, eu falei pra ele, tá gravado no meu telefone, eu não vou postar aqui porque não é legal. Sem pensar muito, falar pra mim as 5 primeiras palavras que vem na sua cabeça quando você pensa em Brasil. Biquíni, barbecue, churrasco, cachaça não, caipirinha, botox e favela. Favela é isso que a gente vê na TV, que eles mostram do Brasil, então é isso, ele falou favela. E outra coisa que ele falou que eu nunca tinha ouvido, de verdade, ele disse que ele teve uma namorada brasileira e que quando ele contou para os amigos que ele estava com uma brasileira, mais de um amigo dele perguntou: você tem certeza que ela é mulher? Isso eu não sei de onde veio, ele também disse que não sabe, mas mais de um amigo fez essa brincadeirinha, entre aspas, com ele. Eu não sei de onde veio isso, mas foram respostas que eu recebi. Por isso que eu resolvi fazer essa brincadeirinha de Emily no Brasil, para trazer para vocês algumas das experiências que eu já tive morando fora, sendo brasileira, as perguntas clássicas que a gente escuta, as questões que você fala, não é possível que ele está me perguntando isso, mas acontece. Então eu trouxe uma listinha com coisas realmente verdadeiras que eu passei, que eu ouvi, tudo experiência da Vânia aqui. Então pega uma canetinha, assiste o vídeo e anota aí caso você tiver algum outro estereótipo que eu ainda não ouvi ou que eu não conheço, não passei ainda, e deixa aqui nos comentários do meu vídeo. A coisa mais clássica é a língua. Grande parte das pessoas não sabem que a gente fala português, uma outra parte não sabe por que a gente fala português morando só com países ali que falam espanhol, eles não entendem. E tem muita gente que acha que a gente tem uma outra língua que se chama brasileiro. Ou eles vão achar que a gente fala espanhol. Então a primeira pergunta é: você é do Brasil, você fala brasileiro? Não. É verdade, você fala espanhol. Aí você fala, não, português. Português. Então mas é o mesmo português de Portugal. Eu já respondi essa pergunta inúmeras vezes, eu continuo respondendo que não, a gente não fala espanhol, a gente não fala brasileiro, brasileiro não existe, é uma língua que não existe, e que a gente fala português, mas não é o português do Brasil. Um pouquinho de falta de conhecimento, mas tudo bem. Quando eu fui lá para o Quebec, eu não sabia que tinha uma província francesa no Canadá. Então, se você não tem interesse muito pelo lugar, você não vai querer saber sobre, né? Coisa clássica, cor de pele. Eles não entendem como que a gente tem tanta variação de cor de pele como a gente tem. Então, eu tenho que ficar explicando. Lá no sul é mais europeu, então por isso que as pessoas são mais claras. Enfim, é muito complicado de explicar. Para falar a verdade, eu nem sei exatamente o que eles entendem como brasileiro, como cor de pele. Eu trabalhava numa loja em Quebec, no caixa, que daí a cliente veio e ela viu que eu tinha um sotaque, e ela perguntou: nossa, você é de onde? Do Brasil. Nossa, você é do Brasil? Olhou pro meu braço. Eu achei que vocês eram mais bronzeados. E eu tinha um amigo no trabalho, amigo mesmo, que todas as vezes que eu ia pro Brasil, eu voltava do Brasil, ele falava: como que você voltou do Brasil branca? Tipo, você não pegou sol? E também não é culpa deles, eu acho, porque a gente é um país enorme e é bem complicado mesmo. Tem países que você olha a pessoa e fala: é desse país. Mas a gente não, a gente é uma mistura muito legal, muito grande, e é bem complicado mesmo saber quem é brasileiro ou quem não é, né, gente? Gente, outra coisa, quando se fala em Amazônia, né, hoje em dia tem falado muito sobre a Amazônia, na cabeça de algumas pessoas que moram fora do Brasil, eu acho que até em algumas que moram dentro do Brasil, a Amazônia é o país inteiro, é como se o Brasil fosse a Amazônia, sabe? Você olhasse lá no mapa a Amazônia inteira. E também eles acham que a gente anda e tem um macaquinho que corre do seu lado, sei lá, um leopardo, entendeu? É como se a gente vivesse numa selva ou numa
numa selva e, tipo, não entende que a Amazônia é uma floresta que fica lá em cima, que tem todo o resto do país aqui. Não, tem que olhar no mapa, mostrar, porque não faz sentido, né? De novo, o Brasil é muito grande, então eles não têm, tem que mostrar mesmo. Eu já peguei mapa pra mostrar, falei, olha, aqui, 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 aqui. Nem eu direito sei, porque é tão grande. Então pra eles é complicado mesmo de entender o tamanho do Brasil e explicar que cada região é como se fosse um país. Ou cada estado, né, gente? Como assim você não sabe dançar? Ai, você é do Brasil? Nossa, você sabe dançar. Você pode sambar pra eu ver? Ai, você me ensina a sambar? Então todo mundo acha que a gente nasce, a primeira coisa que você faz é entrar numa aula de samba. E que você cresce dançando samba e que você vai morrer dançando samba. Então se você fala que você não sabe dançar, meu amor, é uma decepção. Ai, Brasil, Pelé, Ronaldinho, não sei quem, Dinho, Inho. Mas como assim? Você não gosta muito de futebol? Pelé! E repete, Pelé, Ronaldinho, Pelé, futebol. A menina cresce lá dançando samba e o cara cresce jogando futebol. E se você não sabe, você não sabe falar sobre o assunto, não curte muito, não sabe dançar, não jogar futebol, meu Deus do céu, você não é brasileiro. Falando em dançar, outra coisa é carnaval. Essa ideia do carnaval de rua, que no meu ponto de vista é muito mais interessante que realmente o carnaval. Mas não existe esse carnaval de rua, essa coisa mais trio elétrico na rua, não existe. Eles não têm essa ideia. A ideia deles é o Rio de Janeiro lá, o que mostra na televisão. O carnaval ele acontece o ano inteiro e como a gente vê lá no Rio de Janeiro. Eu acho que todo final de semana a gente vai lá assistir as escolas de samba. Brincadeiras à parte, carnaval é uma coisa bem do Brasil, mas eles acham que dura muito mais do que realmente dura. Comida, as pessoas acham que a gente tem um prato principal. Você vem do Brasil, qual é o prato principal do Brasil? Depende da região, o que eu como no sul, a pessoa não come no nordeste, ou come diferente, né, do centro-oeste, mas não tem um prato principal. Eu falar que é mosquito. Mas eu fico tão cansada de ter que ficar respondendo toda vez essa pergunta e ter que explicar tudo, que hoje quando perguntam o seu prato principal do Brasil, eu falo feijoada. Eu não acho que seja que cada região tem um, mas eu falo isso só pra mudar de assunto. Outra coisa, gente, eles acham que o Brasil, isso é culpa também dos brasileiros e da mídia, etc., que é tão perigoso o Brasil que você não pode andar na rua, por exemplo. Eu tinha um cara no meu trabalho no Canadá que perguntou se ele podia andar na rua, na Paulista, sei lá, numa segunda-feira de terno. Eu posso andar assim do jeito que eu tô? Eu dei risada na cara dele, né? E como eu falei, tem um vídeo aqui falando sobre a imagem do Brasil no exterior, que é muito culpa nossa, não minha, porque eu cuido. Então, mas tem uma visão muito ruim, assim, de como se o Brasil fosse muito mais perigoso do que ele é. A gente sabe que o Brasil tem problema, mas você ter uma ideia que você não pode visitar, que você não pode andar na rua, é demais, né? Mas enfim. Mesmo que eles veem como perigoso, porque é essa imagem que é vendida, ainda assim eles acham que o Brasil é um belo país, principalmente gente que já foi. Então esse complexo de vira-lata, ele tá muito mais no brasileiro do que tá no gringo. Eu diria que as pessoas de fora, elas gostam muito do Brasil. Quando você fala que é do Brasil, elas sempre abrem um sorriso. Nunca vi eu falar que eu sou brasileira e alguém... Eles, você é do Brasil! Eles veem a gente como pessoas super bem-humoradas, super divertidas, super acolhedoras. Então, mesmo que não é todo brasileiro que seja assim, mas quando você fala que você é brasileira, eles abrem sim um sorriso. Nossa, que legal, muito legal, eu conheço isso, já fui isso. Eles sempre têm uma história pra contar. Eu sempre me sinto acolhida, assim, super aconchegante quando você fala pra alguém que você é do Brasil, porque eles se sentem à vontade pra abrir, pra conversar, pra ter um papo mais legal com você. Isso é bem verdade. Quando você fala que é do Brasil pra um homem, ele muda um pouco. Ele dá um sorriso, ele... Esse é muito verdade. Eu acho que eles se sentem mais à vontade. Sabe? Tipo, ufa, eu posso conversar, posso dar risada. A gente eu acho que eles veem a gente como super pessoas receptivas. E eles acham também, gente, que mulher do Brasil, vamos pra festa, vamos dançar, putaria. Então tem isso também, tá? E tem um côté é lado em francês. E tem um lado mais sensual, que eles veem a mulher do Brasil como super sensual, com um corpo muito bonito. Eles acham, gente, que todo mundo tem silicone, que a gente tem botox. Eu tenho uma amiga europeia que disse que ela imagina o Rio de Janeiro, aquelas mulheres andando com aquelas bundas enormes, aqueles peitos enormes, tudo cheio de silicone. Bom, se isso é bom ou se é ruim eu não sei, mas eu escuto muito
que a gente tem muita cirurgia plástica, que as mulheres são muito bonitas. A gente saiu de uma forminha, entendeu? Porque a gente fica de biquíni na praia o dia inteiro tomando sol, então você tem que ter um corpão. Tipo, a gente não trabalha, a gente trabalha na praia. Uma menina que eu fui morar lá no Canadá, o primeiro dia que eu cheguei na casa, ela, ai, você vem de onde? Eu, ai, sou do Brasil. Ela literalmente virou a cabeça, mas cadê a sua bunda? Where's your ass? Gente, ela perguntou onde estava a minha bunda. Eu morri de rir, óbvio, nem ligo. Mas, tipo, ela falou, não, mas achei que as mulheres do Brasil tinham bundão. Olha aí, olha a cabeça. Eles acham que todas as mulheres do Brasil têm uma bunda enorme. Tipo, e top. Enfim, eu tô falando o que eu ouvi dentro da casa que eu morava. A capital é o Rio de Janeiro, né? Não, é Brasília. Brasília? Onde fica Brasília? Pouca gente sabe que a capital do Brasil é Brasília. A maior parte acha que é o Rio de Janeiro. Nada mais esperado, né? A gente só vem de Rio de Janeiro fora do Brasil. Então todo mundo acha que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Eu em Roma, num bar, conversando com um cara americano, ele vira em inglês. Nossa, mas no Brasil se fala inglês assim? Nossa, você fala muito bem inglês. Hã? Ai, mas vocês falam inglês no Brasil? Eu não deixo passar uma. Eu falei, eu falo inglês e francês e português. E você fala o quê? Ele falava só inglês, lógico, né? Mas enfim, as pessoas acham que a gente é bem sem cultura, assim, viu? Principalmente com a língua. Nossa, você fala 2 línguas? Você é do Brasil? Uau! Tipo, enfim, só tô falando aqui o que eu escuto. Pra terminar, eu vou falar de mapa. Eu tive que várias vezes colocar um mapa na mesa e explicar onde a gente tá, mesmo no continente. Muita gente não tem noção de onde a gente tá, não tem noção do tamanho. Fica muito difícil para eles terem essa ideia desse tamanho de Brasil que a gente é. Eu estava lá na Itália, num vulcão, em cima de um vulcão, no Vesúvio, e um casal, a gente começa a conversar com um casal e ele pergunta, você é de onde? Do Brasil. Ai, a gente tem uma filha no México. Eu nunca entendi se ele tava achando que o Brasil era do lado do México, se o Brasil era o México, mas a reação foi do tipo, ai, ela mora na mesma cidade que você, entendeu? E não é a primeira pessoa que me fala que ela conhece alguém no México quando eu falo que eu sou do Brasil. Eu não vou virar e falar assim, não, mas por que você falou México? Não tem nada a ver, a gente tá longe. Eu acho que a pessoa acha que a gente ou tá perto do México ou tá ali. Eu não sei. Eu sei que não foi só uma pessoa. Sabe quando você fala pra um amigo, ah, eu sou de, sei lá, de São Paulo. Ai, eu tenho uma amiga que mora lá. Ai, eu sou do Brasil. Ai, meu amigo é do México. Não tem muita noção de onde a gente tá nem no mapa mundi. Então eu mostro direto, assim. Eu mostro, não tem problema nenhum, enfim. Tudo que eu tô falando aqui, gente, não são coisas que me incomodam de jeito nenhum, eu dou super risada, principalmente com a questão das plásticas. Ah, você tem plástica. Todo mundo acha que, eles acham que as mulheres têm plástica, que todo mundo tem plástica, que a gente anda de silicone, que a gente trabalha na praia, que a gente fica lá com o computadorzinho na praia tomando sol. Eu entendo que a minha parte aqui fora eu faço, que é tipo, mostrar um pouco mais, explicar, sabe? Mostrar de um outro ângulo, mostrar um pouquinho diferente, para que esses estereótipos quebrem um pouquinho, que a gente é inteligente, que a gente estuda e que a gente sim fala línguas e que mulher não é só gostosa, linda, maravilhosa. As mulheres do Brasil, elas falam outras coisas também, que a gente não tem só futebol e caipirinha, que a gente não sabe só dançar, a gente estuda pra caramba, a gente trabalha muito. Então eu entendo que o meu papel é esse mesmo, de ficar quebrando esses estereótipos o máximo que eu posso, mas não deixa de ser engraçado, eu dou risada, eu entro na brincadeira, mas é isso. Eu achei super legal falar sobre, porque a gente tá vendo um outro país meio revoltado aí, que é a França, com os estereótipos da série da Netflix da Emily. Então por isso que eu achei super relevante trazer aqui pra vocês essa discussão, essas informações. Essas são as minhas experiências, como eu falei, são coisas que eu vivo, coisas que eu vivi. E se você acha que tem algum estereótipo aqui que tá faltando, que você já ouviu ou já passou por situações parecidas, ou mesmo conhece alguém que já passou, deixa aqui nos comentários aqui embaixo e a gente com certeza discute sobre isso, ok? Muito obrigada pelo seu tempo de ver esse vídeo. Não deixa de dar um like, de se inscrever no meu canal e a gente se vê na próxima semana. Um beijo bem grande, tchau!